Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. Eisio. Olá. Eisio, olá. Diz três tristes tigres. Três tristes tigres. Muito bem, bela dicção. Diz lá, Carla Clara, Carla Clara. Carla Clara. Carla por favor. Clara. Vou lançar. Pois é, quem é que morreu hoje? Vamos já Quem? saber. Estávamos em 1953 e morri em Londres. Oh, tão pequenino. É um bom sítio para se morrer, eu diria. Já morri várias vezes em Londres. Depois ressuscitei também. Sempre ao terceiro dia. Aquilo passa, acaba por passar, não é? Certo. Quando começas a ver outra vez as cores e as formas normais. Sim. Morri aos 73 anos. Tão nevóleo. Pois é, grande nevóleo. Mesmo. É um novo vestido. Falamos do terapeuta australiano Lionel Logue. Lionel Logue, ele próprio, terapeuta da fala, ele próprio, com um nome difícil de dizer, Lionel Logue. Lionel Se Logue. calhar a Lionel sua Logue. motivação para a sua área de conhecimento foi não dizer os L's, por exemplo. Lionel. Wow, A gente lhe chamava Zé por causa disso. Rainer Woa. Mas vou dizer, por acaso sei porque é que Luisberto Wawande. É verdade. Ele nasceu em 1880 em Adelaide. Adelaide, lá está. Isto fica na Austrália. Estamos a gozar com Por pessoas. acaso não estamos. que não- Eu acho que tenho vários amigos que falam assim, é sempre É verdade. sweet. É super sweet, pequenas particularidades na língua. Espinha Sim. de massa, acho incrível. Mas ele especializou-se noutro género. Ainda na escola, foi a ler um poema que ele decidiu mais ou menos a sua carreira, porque ficou fascinado com a sonoridade e a brincadeira que se pode fazer com os sons e com a dicção. E acaba por ficar, de facto, ser uma paixão que ele vai ganhar. E vai dar aulas de dicção, que era uma coisa que estava em voga. Ainda está, quando se quer Sim, ser sim, ator sim, ou sim. falar em público, político, por exemplo. Rádio também. Rádio, portanto, ter estas aulas para aprender a dizer as coisas como deve ser. Muito bem. Por acaso podias dar aulas de dicção? Tens uma dicção? Podia. Podias. Ai, às vezes atrapalho-me muito. Eu também, podia. É verdade. Bom, e então ele vai, começa por dar aulas de dicção e acaba por se especializar em terapia da fala. Este sim, uma área que ainda estava a nascer, claro, nesta altura. Primeiro dá aulas na Austrália e depois também em Inglaterra, onde ele se vai mudar com a mulher e os filhos, que entretanto tinha casado e a mulher tinha tido filhos. São dele ou não, eu já sabem que eu nessas coisas aqui. Uma pessoa não se põe a mete. Eu não mão. digo nada, não conhecia a senhora. Bom, o seu consultório vai se tornar muito famoso em Londres. Ele era dos poucos e dos melhores terapeutas da fala, pessoas que iam, de facto, olha, se as espinha de massa ou... Porquê é que apontaste para mim? É um bocadinho belfa, a Joana. És um bocadinho belfa, pois é. Eu sou, os pais e os amigos foram à escola fazer apostas. Agora, de facto, isto hoje em dia se calhar é mais aceito essas diferenças de Sim, de felizmente, fala, sim. mas há períodos históricos ou pessoas que se sentem incomodadas com essas coisas e procuravam. O que é que ele fazia? Cobrava muito dinheiro a clientes ricos, porque tornou-se também assim chique ir a este tipo, para poder atender de borla pessoas que não... Bonito. Muito fixe, é verdade. E o que é que ele tratava? Bom, muitas condições, claro, mas sobretudo com destaque esta, a gaguez. O que é a gaguez? Eu fui ler um bocadinho a definição clínica, ou se quiserem, é básica, ou linguística, é repetir, prolongar ou ficar preso numa determinada sílaba ou num determinado som. Tem de ser permanente, portanto todos nós às vezes acontece-nos isto no discurso ou por um estado emocional ou encalhamos naquela palavra, portanto isto tem que ser permanente e não se conhecem as causas, a verdade é essa, mas são seguramente neurológicas, têm a ver com a parte do cérebro que gera a fala, ou seja, não é emocional. Isso é interessante porque as crianças, quando estão a começar a falar, Todas. passam por uma fase Tal e em que qual. Verdade. Eu vou dizer isso e até tenho os números disso, é Mas verdade. sabes que há psicólogos que continuam a defender que é emocional, que significa que houve um trauma qualquer e que por isso... Pode ser suscitado também. O meu irmão chegou a ser gago durante um tempo quando era pequenino por causa de um sino de uma igreja, uma coisa assim, um susto que ele apanhou. Claro, Um mas eu som penso que com isso impacto são muito forte. coisas É diferentes. diferente, são não é uma coisas característica, diferentes. sim. Não É um acidente, é uma casualidade. Exatamente, porque sim. claro, nós se nos irritarmos ou se ficarmos Claro, nervosos, podemos todos nós gaguejar, mas é diferente desta condição Ser. neurológica. Sim, Tem mesmo a ver certo. com o sítio do cérebro que processa a fala. Certo. Portanto, nós podemos quase dizer que é só uma maneira diferente de falar, em boa Exatamente. verdade. Claro. Agora, varia de intensidade entre ser sexy até poder ser completamente incapacitante e desconfortável e
a bitola é sempre do próprio, claro. E também pode variar, que é uma coisa engraçada, curiosa. No próprio pessoa que é gaga pode variar na hora do dia, não é constante. Na altura do ano, até na fase da vida, há fases onde se gagueja mais, fases onde se gagueja menos. 8% das crianças, como dizia a Ana, gagueja a uma determinada altura do seu crescimento, 8%. E depois, na fase adulta, 2% das pessoas leva isso, portanto, até a gagueza até a adulta. E mais metade dos casos é hereditário, ou seja, se os pais são gagos, a propensão das crianças serem gagas é grande. Há mais homens gagos do que mulheres, bastante mais, e 1% da população mundial é gaga, ou seja, 1 em cada 100, são 80 milhões de pessoas, fazendo as contas, é bastante gente. Claro, quando é incómodo ou atrapalha a vida todos os dias, é possível, de facto, fazer terapia da fala, que era o que fazia o nosso morto. E é assim que ele vai conhecer o seu paciente mais famoso, George, ou Bertie, como era chamado em família, o Duque de York, que era o filho mais novo do rei Jorge V de Inglaterra. O Duque era muito tímido e era muito reservado, o que também não ajudava, ele era muito gago. Estamos aqui a pôr uma não é quantificável, sim, mas, sim. ou seja, era mais muito evidente. E era um incómodo particular para ele. E aumentava. Claro, nós aqui temos que sempre dizer esta timidez associada tem sempre a ver com a reação dos outros à nossa própria gaguez. Então ele estava lá na sua vida, era casado, tinha uma mulher, Isabel, tinha 2 filhinhas, Isabel e Margarida, e estava lá na vida dele, era duque. Só que acontece aqui uma reviravolta, o irmão dele, que era rei, o rei Eduardo VIII, apaixona-se por uma senhora, nós já contámos esta história aqui 100 vezes, uma senhora americana, divorciada, Wallis Simpson, e renuncia, não quer mais ser rei, vai lá para a vida dele, para as Bahamas. E bem que foi. E foi bem. Foi o melhor que ele fez. E não deixou grandes saudades. Para as Bahamas, por acaso mesmo para as Bahamas. E então o nosso Bertie vai se tornar o Jorge VI, com uma dificuldade enorme, um pânico, ele odiou ser rei a vida toda. Claro, estamos a falar do pai da rainha Isabel II. E então é esta ligação entre os dois, com muito trabalho e persistência de um lado e do outro, que vai fazer com que o rei Jorge VI ultrapasse essa questão de falar em público e fazer belíssimos discursos. O primeiro assim na BBC, claro. São quase 20 anos de trabalho, acompanharam a sua vida, o resto da vida. De vez em quando ele tinha que ir em viagens oficiais, era sempre convidado para o Natal, por um lado porque gostavam muito, tinham ficado amigos, mas por outro para ajudá-lo. O rei Jorge, às tantas via nele até um consolo emocional. Claro. Então fica aqui, agora que eu vou falar, mesmo em família, e portanto ajudou em grande parte a ultrapassar esse drama. Toda a gente conhece esta história, há um filme famosíssimo, sim, O Discurso do Rei, que é baseado num livro escrito pelo neto do nosso morto de hoje, chamado precisamente O Discurso do Rei. Claro, a ligação à família real vai durar até à morte, e quando ele morreu, já morreu depois É engraçado que ele escreve uma carta, quando morre o rei, uma carta à rainha mãe, à rainha Isabel, mãe, não filha, a expressar, a dizer, só nós é que sabemos, acho que só você é que sabe o esforço que este tipo fez. E ela responde também uma carta muito amorosa a dizer: você é 90% da felicidade do meu marido em relação ao rei. Eu pus 6%. Sou eu. Ou então, se calhar, é já não. Ora, eu não sou gago, mas como eu dizia, a relação dos gagos com a sua gaguez também tem muito a ver com a relação com os outros com a gaguez. Ainda há pouco tempo, em Portugal, a gaguez de uma deputada foi assunto nacional durante meses. Verdade. É tão pouco estamos avançados nesta questão. Claro, ainda bem que existem pessoas que se dedicam à terapia da fala, para os gagos que a procuram, claro, mas muitas vezes também são empurrados para essas coisas, pelo medo de falar em público, ou até de se apresentarem. A grande maioria dos gagos gagueja quando diz o seu próprio nome. É outra das estatísticas que eu trouxe aqui. Em resumo, sim, eles são pessoas que demoram um bocadinho mais a falar, mas há gente que também demora um bocadinho mais a estacionar o carro, por exemplo, ou a beber café, ou a pôr o café, ou a mexer a mousse, sabe? Ficam horas assim, fazer aqueles descafeinados dos anos 80, São características, claro. E nós não queremos afastar da vida pública pessoas como a Kylie Minogue, a Carly Simon, o Elvis, o Hugh Grant, a Marilyn Monroe, a Nicole Kidman, o Bruce Willis, a Julia Roberts, por exemplo. Os escritores, o Mário Lajinha, os escritores Somerset Maugham, Henry James, Lewis Carroll, o brasileiro Machado de Assis, o Isaac Newton, o filósofo Ludwig Wittgenstein, o próprio Platão, também temos registros disto, o Charles Darwin, ou claro, o rei Jorge VI de Inglaterra, o Lionel Logue. Morreu faz hoje 70 anos.
Coitado.